alegria nós estarmos juntos no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Estamos estudando o primeiro livro de Samuel. São muitos e brilhantes ensinamentos que a palavra de Deus nos apresenta. Traz para nós uma bagagem espiritual, um processo que nos leva a uma revisão de vida, de posicionamento, de visão espiritual. Se a gente está atento e com o coração disposto a aplicar a palavra, vai haver na minha vida e na sua vida, que fazemos aqui o estudo bíblico no programa Bíblia no Meu Dia a Dia, um crescimento humano, psicológico e espiritual. Porque a palavra vai atingindo cada área da nossa vida, iluminando aonde ainda existe sombra, treva, fazendo com que a gente se posicione. Então é muito importante que nós vivamos essa experiência de uma maneira muito fiel, mas também decidida em colocar em prática a palavra de Deus. Quero convidar você a pegar depois comigo, né? Nós vamos rezar pedindo o Espírito Santo, mas você pegar a sua Bíblia e o seu caderno para a gente anotar o texto. E agora suplicarmos juntos que o Espírito Santo nos conduza no nosso estudo bíblico. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Com a sua Bíblia, que eu já convidei você a pegar, e o seu caderno, anota aí o texto bíblico de hoje, que nós vamos estudar, 1 Samuel, capítulo 13, versículos de 16 a 23. 1 Samuel, capítulo 13, versículos de 16 a 23. Vamos juntos ler o texto e depois meditar. Saul, seu filho Jonatas e o exército que estava com ele ficaram em Gabaá de Benjamim. Os filisteus estavam acampados em Macmas. O comando de ataque saiu do acampamento dos filisteus em 3 grupos. O primeiro tomou a direção de Éfra, na terra de Saul. O segundo tomou a direção de Bet-Horon. O terceiro se dirigiu para a fronteira que domina o vale de Enas, para o lado do deserto. Não havia ferreiro em parte alguma da terra de Israel, porque os filisteus cuidaram para que os hebreus não fabricassem espadas e lanças. Por isso, todos os israelitas desciam aos filisteus para amolar cada qual sua relha, enxada, machado ou foice. Pagava-se uma diária de lavrador para amolar as relhas e os machados, e meia diária para amolar as enxadas e endireitar os aguilhões. Por isso, no dia do combate, a tropa de Saul e de Jonatas estava desprovida de espadas e de lanças, exceto Saul e Jonatas, seu filho. Uma tropa de filisteus saiu em direção ao passo de Macmas. Nós vamos vendo aqui no texto, percebendo aquilo que a palavra nos permite tocar, seja na sua interpretação, né, literal, seja na interpretação espiritual, nós vamos percebendo elementos muito importantes para a nossa caminhada. Primeiro, aqui existe uma tática militar hostil. Eles vão cercar áreas muito importantes que acabam, os inimigos, né, os filisteus, acabam colocando ali Israel numa condição um tanto quanto complicada. Eles dividem ali em 3 tropas, né? Vão lá para Ofra, né? Bet-Horon e do Vale de Sevim, locais que geograficamente falando eram estratégicos. Por quê? Controlavam as passagens, os vales e as rotas comerciais. Então aqui há uma estratégia militar da parte dos filisteus de controle, de domínio sobre o povo de Deus, liderado por Saul. Depois, os filisteus exercem um domínio militar, mas também um domínio logístico, né? Sem necessidade de grande batalha. A gente vai perceber que aqui ainda não existe batalha, existe domínio, controle, né? Então, eles enfraquecem o povo, né, moralmente, pela ameaça constante e também pelo controle. Eles controlam, né? O povo é dominado, o povo
oprimido, economicamente submetido, sem autonomia. Isso simboliza que, espiritualmente, a perda da bênção da terra, porque aquela terra foi prometida por Deus para esse povo, mas a desobediência da palavra, aquilo que Saul escolheu de errado, né? A fragilidade espiritual de Israel sob o reinado de Saul, mostrando exatamente aqui o que a desobediência resulta, né? Num desarmamento físico, mas também espiritual. É o que nós contemplamos agora ao ler esse texto. O inimigo controla os recursos, controla o ferro, não é? As armas, até mesmo para amolar aquilo que eram elementos de trabalho, mas também de guerra. O povo de Israel tinha que pagar para os filisteus, não é, que eles faziam. Então, eles estão controlando os recursos. Eles estão ali demonstrando um desarmamento espiritual que a desobediência causa. Ou seja, Israel está desarmado. A questão do desarmamento físico denota para nós, mostra para nós uma realidade de desarmamento espiritual pela perda da autoridade, pela perda da unção, pela perda da força que a desobediência à palavra, a desobediência a Deus causou em Israel, não é? A gente vê também algo que nos chama a atenção. Existe um remanescente. Quem está armado? A palavra diz claramente aqui. Olha só, o versículo 22. Por isso, no dia do combate, a tropa de Saul e de Jonatas estava desprovida de lanças e de espadas, exceto Saul e seu filho Jonatas. Saul e Jonatas, eles expressam um remanescente, um pequeno resto, né, que precisa estar armado, né, que deve estar armado. Diante de uma realidade, de uma loucura que nós vivemos, né, no mundo, na estrutura em que nós estamos de sociedade, nós devemos ser esse remanescente fiel, armado, espiritualmente falando, fiel a Deus, né? Então, a própria figura, Saul foi infiel, mas a figura de Saul e Jonatas armado aqui mostra o remanescente armado espiritualmente. Nós devemos ser esse remanescente, esse pequeno resto, esse pequeno povo armado espiritualmente. Veja só, quando a desobediência se instala e a obediência, é claro, né, em si, ela falha, a gente experimenta o desaparecimento da força espiritual. Então o povo de Israel perde força para o combate, perde recurso, perde até mesmo a economia, a realidade da agricultura. Eles têm dificuldade em tudo, porque o inimigo está dominando os recursos. E aqui, espiritualmente falando, é a perda da força que desaparece quando nós não obedecemos a Deus. Depois, não basta que a gente pareça forte, é preciso ter ferramentas espirituais afiadas. Eles têm que descer para afiar, pagar para afiar, porque não adianta ter sem usar, sem poder usar. Então, a oração, a palavra, os sacramentos devem estar afiados na nossa vida. Nós devemos usar, né? Nós devemos viver uma oração profunda, nós devemos mergulhar na palavra como nós estamos fazendo, nós devemos viver os sacramentos, a Eucaristia, a confissão em dia, viver em estados de graça, porque não adianta saber que tem confissão se eu não busco a confissão, não adianta saber que tem Eucaristia se eu não comungo, se eu não adoro Jesus, não adianta saber que eu tenho acesso a Deus se eu não rezo, se eu não tenho comunhão com Ele. Então não adianta ter armas sem usar, né? Armas espirituais. A gente sabe que existe jejum e penitência, mas não faz. Então a gente precisa usar as armas espirituais. Então, entendamos o seguinte, o mundo tenta monopolizar o ferro, que é a imagem aqui do texto, né? A economia, a tecnologia, a cultura, as armas, tudo para fazer com que o povo de Deus se torne dependente do mundo. E nós não podemos ser dependentes do mundo, nós temos que ser dependentes de Deus. Nós precisamos recuperar a capacidade, né, de afiar as nossas armas espirituais para o nosso combate, para que a gente não fique dominado pelo inimigo. Então, qual é a mensagem que nós podemos colher hoje da palavra que nós estudamos? Veja só,
A desobediência provoca a perda da força espiritual e nos coloca vulneráveis à ação do inimigo. Precisamos fazer um compromisso de obediência cega ao Senhor, à sua palavra e à autoridade da igreja. Precisaremos estar sempre com as armas espirituais afiadas, a oração, a palavra, os sacramentos, o jejum, para, quando precisarmos de força e coragem no combate, elas nos sirvam para derrotar os inimigos, o diabo, o mundo e as paixões da carne. É exatamente isso. Eu sei que tem sacramento, mas não busco sacramento. A palavra de Deus, eu tenho acesso a ela, mas eu não medito a palavra de Deus. Eu sei que se eu rezar, eu me fortaleço, mas eu não me disciplino na oração. Eu rezo hoje, eu vou rezar daqui a 3 dias de novo e não tenho uma disciplina. Eu não educo a minha carne com a penitência e com o jejum. São armas. Eu sei que elas existem, mas eu não as uso. E aí eu tenho uma aparente força que não existe. Aí na hora que eu estiver no combate, você e eu estivermos no combate, você acha que nós vamos conseguir vencer o diabo, a tentação dele, o mundo que o diabo usa para nos provocar e atingir as nossas paixões? A gente vai conseguir resistir? Não. Então por isso que a gente tem que afiar, disciplinar, viver a disciplina, fazer aquilo que é devido a nós. O resto Deus fará. Vamos pedir a Deus essa graça em oração? Senhor, não nos deixe desperdiçar nenhuma das armas espirituais que o Senhor coloca à nossa disposição. Nos faz afiados, nos faz disciplinados, nos faz comprometidos com a palavra, com a oração, com os sacramentos, com a penitência, para que quando nós tivermos que enfrentar as batalhas próprias que a nossa alma enfrenta, contra o diabo e a tentação demoníaca, o mundo que ele usa para nos provocar e provocar as nossas paixões, as próprias paixões e tendências carnais que nós tivermos e temos, que nós consigamos vencer, porque as nossas armas estão afiadas e elas são capazes de derrubar fortalezas espirituais e nos dar a vitória. Amém. É exatamente isso, armas espirituais capazes de derrubar fortalezas e que estão à nossa disposição, mas elas precisam ser afiadas e você precisa aprender a afiá-las. Você não pode ficar recorrendo a tantas situações que não te levarão a afiar essas armas. É a sua determinação, é a sua disciplina, é o seu aprendizado, é a sua determinação que te fará um vencedor. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.